Cena 1. O gancho. E se os gigantes da antiguidade não fossem apenas lendas? E se parte da história da humanidade tivesse sido apagada? Porque existem relatos antigos falando sobre seres gigantescos muito antes da internet, muito antes do cinema, muito antes da ficção moderna. E o mais estranho, algumas descobertas arqueológicas continuam deixando perguntas que ninguém consegue responder completamente. Cena 2. O primeiro impacto. Quase toda civilização antiga fala sobre gigantes, sumérios, gregos, egípcios, povos indígenas e, claro, os relatos bíblicos. Agora pensa nisso, como culturas separadas por oceanos descreveram criaturas tão parecidas. Cena 3. O DNA. Mas o mistério ficou ainda maior quando cientistas começaram a estudar anomalias genéticas humanas. Pessoas extremamente altas, estruturas ósseas incomuns, casos raros de crescimento fora do normal. E isso levantou uma pergunta perigosa: existiria algum traço antigo escondido no DNA humano? Cena 4. O loop mental. E aqui tudo começa a ficar estranho, porque alguns esqueletos encontrados ao redor do mundo simplesmente desapareceram dos registros públicos. Fotos somem, documentos desaparecem, relatórios nunca mais são mencionados. Coincidência? Talvez. Mas quanto mais pessoas investigam, mais perguntas aparecem. Cena 5. A Bíblia. Na Bíblia existe uma passagem intrigante. Ela fala sobre os Nefilins, seres gigantes que existiam na Terra Antiga, homens de renome, guerreiros temidos. Agora presta atenção nisso, porque um texto tão antigo descreveria gigantes com tanta naturalidade. Cena 6. A tensão cresce, porque o mais assustador não é a ideia dos gigantes existirem, é imaginar de onde eles vieram. Cena 7. O medo antigo. Em várias culturas, gigantes eram vistos quase como semideuses, criaturas poderosas, violentas, impossíveis de enfrentar, como se representassem algo fora do equilíbrio humano. Cena 8. A ciência entra. Agora vem a parte mais desconfortável. A ciência reconhece condições reais que podem causar crescimento extremo. Mas alguns casos encontrados no passado pareciam ir além disso. Ossos grandes demais, ferramentas enormes, portas gigantescas em construções antigas, como se certas estruturas não tivessem sido feitas para pessoas comuns. Cena 9. O mistério das construções. Olha para algumas construções antigas, blocos impossíveis de mover, pedras pesando toneladas, precisão absurda, e a pergunta continua surgindo: como povos antigos fizeram isso sem tecnologia moderna? Cena 10. O gancho invisível. Talvez o problema não seja acreditar em gigantes. Talvez o problema seja aceitar que a humanidade pode não conhecer toda a própria história. Cena 11. O silêncio. E sabe o que é mais estranho? Sempre que esse assunto aparece, ele é tratado como piada imediatamente, como se certas perguntas não pudessem ser feitas. Cena 12. A curiosidade humana. Mas existe algo no ser humano que nunca morre: a curiosidade, porque no fundo todos querem saber. E se parte disso for verdade? Cena 13. A descoberta. Existem relatos de pegadas gigantescas fossilizadas, ferramentas enormes e até lendas de tribos que afirmavam ter enfrentado gigantes reais. Cena 14. O medo psicológico. Agora imagina viver em um mundo onde criaturas enormes realmente existiam, onde o ser humano comum não era o topo da cadeia. Cena 15. O loop mais forte. E existe um detalhe quase ninguém percebe. Muitos desses relatos desaparecem misteriosamente. Sites caem, arquivos somem, pesquisas param, como se alguém tivesse decidido que esse assunto deveria ficar enterrado. Cena 16. O clima escurece. Mas talvez exista uma explicação simples. Talvez muitos relatos sejam exageros. Talvez sejam interpretações erradas.
Ou talvez algumas descobertas sejam desconfortáveis demais. Cena 17. O DNA proibido. Porque se um dia fosse provado que existiram humanos muito diferentes dos atuais, isso mudaria completamente a forma como enxergamos a história. Cena 18. A sensação. E talvez seja exatamente por isso que esse tema nunca morre. Décadas passam, séculos passam, mas a pergunta continua viva. Cena 19. O questionamento. Os gigantes eram apenas mito ou memórias distorcidas de algo que realmente existiu? Cena 20. A parte mais assustadora. Porque às vezes as lendas mais antigas do mundo nascem de alguma verdade esquecida. Cena 21. O impacto final. E se parte da história humana foi apagada, quantas outras verdades ainda estão enterradas? Cena 22. CTA emocional. Comenta aqui, você acredita que os gigantes realmente existiram ou tudo isso é apenas lenda? Cena 23. CTA de engajamento. E envia esse vídeo para alguém que ama mistérios proibidos da antiguidade. Cena 24. Fechamento cinematográfico. Porque talvez o maior segredo da humanidade não esteja no futuro, mas no passado.